Olá novamente. Antes de introduzirmos o conceito de limite para uma função de duas ou mais variáveis, precisamos generalizar a ideia de intervalos abertos e fechados da reta. Pois os intervalos abertos, como veremos mais à frente, têm uma propriedade bastante interessante, que é a de estabilidade. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você está aqui dentro de um intervalo aberto, por exemplo, como esse intervalo AB, você pode se deslocar, por exemplo, a partir desse ponto que eu marquei aqui C, em qualquer uma das direções, não seja para a esquerda ou para a direita, e você ainda continuará dentro do intervalo, desde que esse deslocamento seja pequeno, ou seja, suficientemente pequeno. Diferentemente, por exemplo, do que acontece com um intervalo fechado. Não é verdade? Se você tem um intervalo fechado da forma AB, por exemplo, deslocamentos, por menores que sejam nessa direção, faz com que você saia de dentro do intervalo. Okay? Então, a gente vai ver que os conjuntos do Rn que generalizam essa ideia de intervalo aberto são os conjuntos abertos que são estudados pelo ramo da matemática chamado de topologia. Ok? Então, vamos primeiro generalizar essa noção de intervalo aberto para conjuntos do Rn, e aí, em seguida, vamos introduzir o conceito de limite e continuidade para funções de duas ou mais variáveis. Vamos, então, à nossa primeira definição. Definição. Vamos primeiro aqui definir o que a gente chama de bola aberta. Então, sejam A um ponto, um vetor lá em Rn, e R um número positivo. Então, o conjunto designado da seguinte maneira: B, A, R, definido como conjunto dos pontos lá no Rn, tais que a distância de x a gente pode simbolizar dessa forma, né? A norma de x menos a nada mais é que a distância de x, desse vetor x, ou do ponto x ao ponto A em questão. Um conjunto de pontos que satisfaz isso aqui, ou seja, cuja distância é menor que r, é chamado de bola. Isso é uma bola aberta, centrada na origem, centrada em A, esse ponto A, de raio R. Ok? Então, a gente chama esse conjunto de bola de raio R. Mas por que bola, professor? A gente vai ver já já por que esse cara recebe esse nome. Né? Como é que seria uma bola, por exemplo, no R3, ou como é que seria esse conjunto no R2, ou mesmo na reta, né? Em R. Então, primeiro vamos ver aqui nossa primeira observação. Note o seguinte: como eu falei, note que a norma de x menos a nada mais é que raiz quadrada de x1 menos a1 ao quadrado mais x2 menos a2 ao quadrado mais até xn menos an, tudo isso ao quadrado. Ok? Onde, deixa eu colocar aqui uma vírgula, onde estou escrevendo x assim, né? O x é esse carinha, x1, x2 até xn, e a é esse carinha aqui, ó, a1, a2 até a n. Então, note que, como eu falei, o módulo de x menos a nada mais é que a distância desse ponto x, ou do vetor x, até o ponto A, ou o vetor A. Ok? Então, dessa forma, logo, como é que a gente identifica os seguintes? Olha só como a gente identifica os seguintes conjuntos. Então, como é que seria uma bola no R3? Então, lá no R3, o que a gente tem? O que é essa bola aberta? Então, a bola aberta lá no R3, centrada no ponto A, um ponto A qualquer no R3, é o interior da esfera, descrita da seguinte maneira: x1, aqui como eu estou no R3, eu vou usar x, y, z mesmo. Então, x menos a1 ao quadrado mais y menos a2 ao quadrado mais z menos a3 ao quadrado igual a R2. Na verdade, a bola é o conjunto dos pontos que satisfaz isso aqui, né, ó, menor que R. Mas se eu quadrar os dois lados, a raiz vai embora, aqui eu fico R ao quadrado. Ok? Então, o que eu estou dizendo aqui nessa afirmação é que a bola é o conjunto dos pontos que estão dentro dessa esferinha.
certo? Para dentro, excluindo a fronteira ou a borda dessa figura. Então, são todos os pontos que estão aqui dentro, ok? Excluindo a superfície da esfera. Okay? Então, para representar isso graficamente, deixa eu fazer aqui um breve esboço. Então, nossa bola no R3 seria o conjunto de pontos que estão dentro aqui dessa esferinha. Okay? Eles não estão sobre a superfície, apenas os pontos que estão dentro dessa esfera. Então, por isso que a gente chama, esse conjunto recebe o nome de bola, né? Porque no R3 relembra mesmo uma bola. Ok? E no R2, como é que a gente ficaria? Vamos ver aqui. Então, no R2, vou colocar aqui apenas como observações. No R2, a gente vai ter o seguinte. Então, no R2, a nossa bola centrada no ponto A de raio R é o interior agora de um disco, não é isso? Interior da circunferência, qual circunferência? Bom, essa, x menos a1 ao quadrado mais y menos a2 ao quadrado igual a r. Não é da mesma forma que a gente tinha no caso do R3, a gente tinha mais um termo aqui, mas no R2 é aquele termo que contém a parte da coordenada z, ela desaparece, né? Então a gente fica com essa expressão. Então o conjunto de pontos que são interiores ou que estão dentro dessa, ou dentro da figura limitada por essa curva, é o que a gente chama de bola de raio A, bola centrada em A de raio R, que no plano nada mais é que os pontos interiores da circunferência, né? Ok? Então nesse caso a nossa bola centrada em A de raio R, no plano ela é o interior dessa circunferência, desconsiderando a fronteira da figura que é formada por esse círculo em vermelho. Ok? Seriam todos os pontos aqui em verde que estão dentro dessa nossa circunferência. Tranquilo? Bom, e como é que ficaria então uma bola? Veja que a bola agora virou, nesse caso anterior, a parte interna da circunferência. E como é que seria na reta? Então, em R1 ou em R, no caso, né? Então, em R, perceba que essa bola agora, não vou colocar mais o vetorzinho aqui, porque esse carinha agora é um número só, não é verdade? Então, a nossa bola de raio R, nossa bola centrada em A de raio R, consiste, olha só, no conjunto dos pontos, dos pontos que satisfazem a seguinte coisa, que satisfazem a seguinte propriedade: raiz de x menos a ao quadrado menor que r, não é verdade? Ou ainda x menos a menor ou igual, na verdade só menor que r. Bom, mas isso é a mesma coisa que x entre a menos r e a mais r. E é a mesma coisa que dizer que x pertence ao intervalo aberto a menos r, a mais r, não é verdade? Ou seja, o intervalo aberto centrado em AB é o que a gente chama, nesse caso, na verdade, o intervalo aberto centrado em A de comprimento 2R, né, que é o comprimento desse intervalo, é o que a gente chama, nesse caso, de bola. Ou seja, o intervalo aberto centrado em A de comprimento 2R. Ok? Então, veja que esse conceito de bola depende da dimensão. Na verdade, a forma da bola depende da dimensão, né? A bola no R3, a gente tem a bola aberta, a gente tem a parte interior da nossa esfera. No R2, a parte interior do disco ou da circunferência. E em R, a gente tem o intervalo aberto. Tranquilo? Deixa eu fazer aqui uma breve representação, bem simples mesmo. Ok? Então, como a gente falou, a nossa bola centrada em A de raio R em R1, ou seja, em R, consiste nada mais em um intervalo, ok? Um intervalo aberto. Bom, se na definição de bola, lá na definição desses conjuntos que a gente chama de bola aberta, lembra que lá tem
uma desigualdade, né? Esse é o conjunto dos pontos assim, ó, pertencentes ao Rn, tais que a distância de x a A é menor que R. Mas se a gente colocar agora o menor igual, o que a gente ganha com isso se a gente incluir esse sinal de igual? Bom, nesse caso o que a gente vai ganhar é apenas as extremidades também do intervalo. Na verdade, aqui em R1, a gente vai ter o intervalo fechado nas duas extremidades. No caso, na bola no R2, a gente vai ter a parte interna juntamente com a circunferência que delimita essa região. E no caso do R3, a gente vai ter a bola, a gente vai ter essa esfera maciça, né? A parte de dentro da esfera juntamente com a sua superfície, tá? E a gente chama esses caras de bola fechada, ok? Deixa eu só colocar essa nomenclatura. Então, se incluirmos a igualdade em ou na definição da nossa bola aberta, obtemos a chamada bola fechada, ok? Bola fechada de raio R centrada em A. Tranquilo? E a gente denotada da seguinte maneira. Vou denotar assim, ó, D-A-R, ok? Tem livros que denotam essa bola, esse conjunto assim, eu coloco uma barrinha aqui em cima, tá? Mas vamos usar essa notação aqui porque ela vai ser sugestiva da nossa bola fechada no R2, que é um disco, tá certo? Esse D seria de disco. Então, note que em R, como a gente já comentou, essa bola fechada nada mais é, que o intervalo fechado A menos R até A mais R. Ok? Bom, e no R2 a gente já viu, como eu já comentei, que a gente tem o disco, não é isso? A gente tem a parte interna da circunferência mais a circunferência, e a gente chama isso em matemática de disco, tá certo? E no caso do R3, a gente já viu que a gente tem a esfera maciça. Tranquilo? Agora a gente vai precisar de mais uma definição, que é a definição de ponto interior. Ok? Então, definição. Então, vamos definir agora o que seria um ponto interior. Então, seja um conjunto qualquer do Rn. Então, um ponto A de U é chamado de interior, é chamado de ponto interior, Olha só, se existir um R positivo, se existir um R positivo, tá o quê? A bola centrada em A e com esse raio está totalmente contida em U. Ok? Deixa eu até mudar isso aqui de cor, que é importante. Então, quando isso acontece, a gente diz que esse ponto é interior. Aqui bate com a noção do que a gente chama de interior ou exterior a algo, né? A uma figura geométrica. Então, eu digo, por exemplo, se aqui for o conjunto U, eu digo que esse ponto ele é interior. Se eu conseguir uma bolinha aberta, olha só, centrada em A, inteiramente contida aqui, a minha bolinha está aqui U. Então, veja que B está inteiramente contida em U. Ok? Então, se isso acontecer, eu digo que essa bola ou eu digo que esse ponto é um ponto interior. Ok? Bom, existem outros tipos de ponto. Um ponto C. Nesse caso aqui, pertencente ao Rn de forma geral, é chamado de ponto de fronteira de U, é chamado deixa eu colocar aqui em vermelho, ponto de fronteira, se vale a seguinte coisa, se toda bola centrada nesse ponto, contém pontos. Então, se toda bola centrada nesse ponto
contém pontos de U, ou seja, a interseção dele com o conjunto é não vazio, já que contém pontos de U, e também contém pontos do seu complementar. Por exemplo, a bola centrada em C, interseção complementar, também é diferente de vazio. Para todo R. Para todo R. Então, a ideia por trás dessa definição é o seguinte, olha só. Novamente, suponha que esse aqui é o seu conjunto U. Então, a gente chama esse ponto aqui, por exemplo, de ponto de fronteira, porque qualquer bola aberta que você der, ou que você tomar centrado nesse ponto C, vai conter pontos internos ao conjunto e pontos exteriores ao conjunto. Então, esses pontos que têm essa propriedade são chamados de pontos de fronteira. Ok? Então, deixa eu fazer aqui um breve esboço de quem seriam esses carinhas. Então, observe como a gente falou, mas acima, um ponto interior é um ponto que tem essa característica desse ponto A aqui, olha só. Ele é um ponto interior. Por quê? Porque eu consigo uma bola centrada nele, e essa bola está inteira, bola aberta, inteiramente contida no conjunto U. Já esse ponto C aqui, ele tem a característica de ponto de fronteira, não é? Aqui a gente consegue ver por que desse nome fronteira, né? Porque ele está na fronteira da figura. Mas a característica desse ponto é que qualquer bola, na verdade toda, quando a gente fala qualquer em matemática, quer dizer toda bola de raio R centrada, não importa o tamanho desse raio, centrada em C, vai sempre conter pontos do conjunto e pontos externos ao conjunto, ou seja, do complementar desse cara. Tranquilo? Já esse ponto B aqui, olha só, ele tem uma característica interessante. Você consegue uma bola centrada nesse ponto B, que contém apenas pontos do seu complementar. Ok? Um ponto que tem essa característica a gente chama de um ponto exterior. Um ponto exterior, né, por razões bastante óbvias, né? Ok? Então a gente chama esse carinha de ponto exterior. Então deixa eu colocar isso aqui, essa informação que é importante. Então, olha só, observe que o ponto B acima, tem a propriedade de que existe um raio, um R positivo, tal que eu consigo pegar uma bola centrada nesse cara, ou seja, a bola centrada nesse ponto B com esse raio, está inteiramente contida no complementar de U. Ok? Deixa eu colocar aqui, não escrevi isso acima, então onde o C é o complementar de U. Ok? Então, tal ponto é chamado de ponto exterior por razões óbvias, tá? Ponto exterior. Ponto exterior a U, a esse conjunto U. Tranquilo? Bom, agora eu vou precisar de mais uma definição. Agora sim a gente vai generalizar a ideia de intervalos abertos e fechados, tá? Então, definição. Vamos lá. Então, um conjunto U do Rn é dito aberto? É dito aberto se todos os seus pontos são interiores. Se todos os pontos de U forem interiores. Ok? Veja que faz sentido. Com a noção de intervalo aberto, né? Por exemplo, intervalo aberto aqui AB, se você pegar esse carinha, eu consigo um intervalozinho centrado nesse ponto, totalmente contido dentro do intervalo maior. E eu consigo fazer isso com qualquer ponto, por mais próximo que ele esteja aqui das extremidades. Como as extremidades não pertencem ao intervalo, né, que o intervalo é aberto, então eu consigo fazer isso com todo mundo. Já não consigo, por exemplo, fazer se o intervalo fosse fechado, olha só. Por exemplo, se eu pegar o ponto B aqui, por mais que eu pegue um intervalozinho, por menor que seja, centrado nesse ponto verde, ele sempre vai conter pontos pertencentes ao conjunto e pontos fora ao conjunto.
Ok? Então, que nesse caso aqui é um intervalo AB fechado, é um protótipo do que a gente chama de conjunto fechado. A gente vai ver por quê. Ok? Mas veja que essa noção de conjunto aberto captura a essência dos intervalos abertos. Os intervalos abertos têm essa propriedade por definição. Ok? Bom, o que mais que a gente vai precisar aqui? Então, dizemos que um conjunto é fechado. Dizemos também, dizemos que um certo conjunto F é fechado, quando o mesmo contém todos os seus pontos de fronteira. Quando, que foi o que eu acabei de mostrar, no caso do intervalo fechado AB, né? Quando F contém todos seus pontos de fronteira. Pontos de fronteira. Ok? Como eu falei rapidamente aqui, no caso do intervalo fechado AB, né? No caso do intervalo fechado AB, quem são os pontos de fronteira desse intervalo? Bom, só tem dois, é A e B. Como os dois pertencem ao intervalo fechado, então esse conjunto é chamado de fechado. Ok? Então veja que essa definição de conjunto fechado e conjunto aberto generaliza, essa definição mais geral, generaliza essa noção de intervalos abertos e intervalos fechados. Ok? Da reta. Bom, vou precisar aqui de uma pequena notação, uma parte aqui de notação. Denotamos por então, int u, est u e du, com essa notação. Aqui parece um D arredondado, ok? Os conjuntos interiores, esse int aqui é conjunto dos pontos interiores, exteriores, esse ext é de exterior, e de fronteiras. Esse cara aqui é a notação para o conjunto dos pontos de fronteiras, tá certo? E de fronteiras de U, respectivamente. Então, se eu quiser falar dos pontos interiores de um certo conjunto U, eu vou usar essa notação. Se eu quiser falar dos pontos exteriores, essa. Se eu quiser falar dos pontos de fronteira, essa. Por exemplo, quem são os pontos de fronteira desse nosso disco aqui, por exemplo, de raio 1? Os pontos de fronteira são exatamente os pontos sobre a borda desse círculo. Ok? São os pontos, olha só, os pontos de fronteira desse conjunto. Seriam os pontos assim, ó. Tais que x ao quadrado mais y ao quadrado seria igual a 1. Ok? Seriam os pontos de fronteira desse conjunto. E a gente utilizaria essa notação. Tranquilo? Mas só a notação mesmo. Então, só para terminar essa parte de notação, denotamos também por U com a barrinha. Esse conjunto aqui é a união da parte dos conjuntos dos pontos interiores com os conjuntos dos pontos de fronteira. Então, a gente chama isso aqui de fecho do conjunto. Denotamos também esse cara dessa forma, chamado de o conjunto chamado de fecho. Ele é o fecho de U. Fecho de U. Tranquilo? Bom, essa parte é só notação mesmo. Então, vamos ver aqui nosso primeiro exemplo, o exemplo 11. Classifique os seguintes subconjuntos do plano. Então, aqui eu tenho 4 subconjuntos, A, B, C e D. A gente vai classificar esses caras como aberto, fechado, ou nenhuma coisa nem outra. Então, vamos fazer um breve esboço aqui do conjunto do item A. Então, o que é o conjunto do item A? Consiste no conjunto dos pontos do R2, tais que x está entre 1 e 3 e o y está entre 2 e 5. Né? Então, o que a gente vai ter? Um retângulozinho. Né? Então, vamos fazer essa descrição geométrica dele. Então, observe que vamos fazer aqui um breve esboço desse conjunto. Então, olha só, note que nosso conjunto A é esse retângulozinho aqui, ok? De lados 2 e aqui 3, não é isso? Então, ele consiste em todos os pontos aqui dentro, olha só. É o nosso retângulo, excluindo
a borda, tá certo? Que aqui está desenhada para vocês de forma pontilhada em azul. Então, esse conjunto, a gente diz que ele é aberto, por quê? Porque qualquer ponto que eu pegar aqui, por exemplo, ó, se eu pegar esse ponto que pertence ao conjunto, eu consigo uma bolinha, tá certo? Consigo um raiozinho R, de forma que essa bolinha está inteiramente contida dentro do conjunto. Não importa quão próximo desse tracejado eu vá, por exemplo, eu posso ficar bem próximo aqui, ó, bem próximo da borda da figura, e mesmo assim eu ainda consigo pegar uma bola bem pequenininha. Okay? Isso não aconteceria, por exemplo, se a fronteira ou se a borda dessa figura estivesse incluída, porque se eu pegasse qualquer ponto na borda, se a borda tivesse incluída, qualquer bola que eu pegasse aqui ia ter pontos dentro do conjunto e pontos externos ao conjunto. Não é verdade? Então, como esse conjunto contém todos os seus pontos interiores, ou seja, todos os pontos são interiores para esse conjunto, a gente diz que A é aberto. Ok? Então, esse conjunto A, que é esse retângulo, é o retângulo com a parte interna, né, da figura extraída às suas laterais, ele é um exemplo de um conjunto aberto, né? Então, deixa eu colocar isso aqui. Note que todos os pontos de A, todos os pontos de A são interiores, Logo, A é aberto, ok? Logo, A é aberto. Tranquilo? Então, vamos ver aqui o item B. O item B, a gente tem o conjunto dos pontos da forma x, y do plano, tá? Que x ao quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual a 1. Né? Se fosse igual, a gente saberia que a gente teria nossa circunferência de raio 1 maior ou igual a 1, é os pontos que estão sobre a circunferência e para fora destes, né? Então, neste caso, temos a seguinte representação. Vou fazer aqui novamente um pequeno diagrama. Então, aqui está o nosso conjunto B. Então, B consiste em todos os pontos que estão sobre essa circunferência de raio 1 e que estão fora dela, né? Porque é quando x ao quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual a 1. Então, igual a 1 estou sobre exatamente a borda dessa circunferência, né? Maior que 1 estou fora da circunferência. Então, o que é que não pertence a esse conjunto? Essa parte aqui que eu estou pintando em vermelho, tá certo? Essa parte aqui achurada em vermelho não pertence ao conjunto. Então, veja que esse conjunto B, ele tem a seguinte propriedade. Se eu pegar um ponto aqui, olha, se eu pegar esse ponto aqui, qualquer bolinha que eu pegar centrada nesse cara contém pontos de dentro da região, né, e fora da região. Ok? Então, esse ponto é um ponto de fronteira desse conjunto. E quem são os outros pontos da fronteira? Bom, são todos os outros pontos sobre essa circunferência. E como B contém todos esses pontos, então B contém todos os seus pontos de fronteira. Logo, B é um conjunto fechado. Ok? Então, vamos colocar aqui, como B contém todos os seus pontos de fronteira, ele é um conjunto fechado. Como B contém todos seus pontos de fronteira, B é fechado. Ok? E o contrário de fechado em matemática não é aberto. Cuidado. Vamos ver agora o item C. No item C, o que a gente tem aqui? No item C, ele diz que esse conjunto C consiste nos pontos do plano, tais que y é 0 e x é diferente de 0. Bom, onde é que o y é 0? Sobre o eixo x, né? Então, é todo o eixo x retirando o x igual a 0. Né? Bom, mas se eu retirar o x igual a 0, eu estou retirando agora também a origem, né? Porque são os pontos onde o y é 0 e o x é 0. Então, o que a gente vai ficar? Observe que C corresponde ao eixo x sem origem. Ao eixo x, que é o y igual a 0, sem a origem. Sem a origem, porque a gente deletou x igual a 0. Ok? Então, vamos fazer aqui uma breve representação. Então, olha só. C para a gente corresponde nessa retinha aqui em azul. Né? É o eixo x sem a origem, né? Porque lá a gente deletou x igual a 0. Tranquilo? Então, perceba o seguinte. Se você pegar qualquer ponto diferente da origem, por exemplo, esse ponto, e pegar uma bolinha centrada nele, com certeza ele contém pontos do conjunto e pontos exteriores ao conjunto, né? Tá aqui, ó, pontos do conjunto, ó.
e pontos fora do conjunto. Então, esse é um ponto de fronteira para o conjunto C. E todos os pontos sobre essa reta são pontos de fronteira. Então, C deveria ser um conjunto fechado, né, professor? Mas ele não é. Por quê? Porque C não contém esse ponto de fronteira aqui, ó. A origem é um ponto de fronteira. Também, professor, sim, porque qualquer bolinha que você pegue centrada na origem, novamente contém pontos do conjunto e pontos externos ao conjunto. Então, esse cara é um ponto de fronteira. Ponto de fronteira de C. Mas ele não pertence a C. Logo, C não é fechado. C poderia ser aberto, professor? C seria aberto se todos os seus pontos forem interiores. Mas a gente já viu que esse ponto aqui é de fronteira, né? Ou seja, se você pegar qualquer bolinha, por menor que seja centrada nesse cara, você vai ter pontos externos ao conjunto. Então, esse cara não pode ser um ponto interior. Então, como os pontos de C não são interiores, ele não pode ser um conjunto aberto. Logo, C nem é aberto nem fechado. Ok? Logo, C nem é aberto e nem é fechado. É fechado. Ok? Conjunto ele não precisa ser aberto ou fechado. Ele pode ser nenhuma coisa nem outra. Tranquilo? Para terminar esse exemplo, vamos ver aqui lá o item D. O item D, para a gente, D é todo o plano. Não é verdade? Bom, nesse caso, a gente tem o contrário do item C. Neste caso, todos os pontos são interiores. Neste caso, todos os pontos de D são interiores. São interiores. Por quê, professor? Porque, olha só, um ponto D é todo o plano, tá certo? Digamos que aqui é todo R2. Então, para um ponto deixar de ser interior, dado um ponto aqui no conjunto, você deveria conseguir encontrar uma bolinha de um certo raio R que pegasse pontos de D e fora de D, ou seja, pontos do R2 e fora do R2. Mas isso é impossível, né? Se o seu conjunto é todo plano, qualquer bola que você pegar no plano contém pontos apenas do plano. Então, todos os pontos são interiores, não é verdade? Então, essa afirmativa está correta. Nesse caso, todos os pontos são interiores. Temos também que D contém todos os seus pontos de fronteira. D contém todos seus pontos de fronteira. De fronteira. Por que isso, professor? Porque quem é D? Todo R2. Então, tem algum ponto que o R2 não contenha, que esteja no plano? Não. Então, olha só. D contém todos os pontos interiores, então ele é aberto, e contém todos os seus pontos de fronteira. Então, ele é fechado. Olha que legal. Logo, D é aberto e fechado ao mesmo tempo. Ok? Fechado ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, a gente pode ter um conjunto aberto, um conjunto pode ser fechado, pode ser nenhuma coisa nem outra, e pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tranquilo? Só uma breve observação. Então, com essa nomenclatura de aberto e fechado, perceba o seguinte, note que qualquer bola aberta é um conjunto aberto. É um conjunto aberto. Não é isso? Porque, olha só, se você pegar, está aqui uma bola aberta, né? Centrada nesse ponto. Se você pegar qualquer ponto aqui, você consegue uma bolinha aberta inteiramente contida dentro dessa bola maior. Ou seja, todos os pontos de uma bola aberta são pontos interiores, logo ele é aberto. E a nossa bola fechada de raio R é um conjunto fechado. É um conjunto fechado. Por quê, professor? Porque ele contém todos os seus pontos de fronteira, que é a borda dessa bola. Tranquilo? Era essa observação que eu queria deixar aqui. Por fim, para que a gente venha introduzir a definição de limite, vamos precisar da seguinte definição. Vamos definir o que é a vizinhança de um ponto. Ok? Então, deixa eu só subir um pouco mais. Então, seja, novamente, U um conjunto lá em Rn e A um ponto de U. Então, dizemos que um certo conjunto N que está contido em U, ou a gente chama esse cara de uma vizinhança, então é uma vizinhança
vizinhança desse ponto A, se existir uma bola que contém A, está inteiramente contida em N. Então, uma bola centrada em A, contida em N. Ok? Então, a ideia por trás do conceito de vizinhança é o seguinte, olha, por exemplo, suponha que aqui é U, que é o nosso conjunto U, e eu tenho um certo pontozinho aqui, A. Então, eu digo que um conjunto que contém A, um subconjunto de U que contém A, por exemplo, eu digo que esse conjunto aqui, N, é uma vizinhança de A, se for possível, eu pegar uma bolinha inteiramente, uma bolinha centrada em A, né, contida inteiramente em N. Então, quando isso é verdade, a gente chama N de uma vizinhança. Tá certo? Bom, perceba que toda bola aberta é uma vizinhança, não é? Porque, olha só, se você tem aqui a nossa bola aberta centrada em A, de raio R. Então, ela mesma conta como uma vizinhança para A. Por quê? É verdade porque você pode tomar N como a própria bola. Tranquilo? Então, ela vai ser uma vizinhança porque satisfaz a definição de vizinhança. Existe uma bola que contém A, que é a própria vizinhança, e que está contida na vizinhança, né? Porque todo o conjunto está contido nele mesmo. Tranquilo? Ok, agora sim a gente vai passar para o conceito de limite, tá? Depois de todas essas definições. Então, vamos definir aqui quando é que uma função de duas variáveis tem limite. Bom, tudo que eu vou fazer são para funções de duas variáveis, mas a gente pode estender esse conceito para funções de três ou mais variáveis. Então, definição. Então, olha só, dizemos que o limite de uma função de duas variáveis, limite de f de x e y, quando x e y tende a um certo ponto AB, a gente diz que esse limite é um certo número L, se as seguintes coisas se verificarem. Bom, primeira coisa, cada vizinhança, e aqui por isso que é importante esse conceito de vizinhança, cada vizinhança de AB contém pontos do domínio de F. Contém pontos do domínio de F. Bom, a gente sabe que no conceito de limite, o ponto onde a gente está estudando o limite não precisa estar no domínio da função. Mas esse item I está aqui para excluir os pontos que a gente chama de pontos isolados. Porque, por exemplo, se a sua função toma valores nesse conjunto e nesse ponto, como é que eu vou me aproximar desse ponto aqui? Não tem como, porque olha só, não tem como você chegar perto dele. Não existe pontos do domínio perto desse ponto, diferente desse cara, né? Tem vários pontos próximos dele, então eu tenho como me aproximar. Mas estudar o conceito de limite. Já esse ponto não, a gente chama um ponto como esse de isolado. Então, esse item justamente está aqui para retirar da definição de limite ou para excluir esses pontos que a gente chama de pontos isolados. Ok? Bom, e a segunda parte, que é a parte, digamos assim, a parte mais importante, é o seguinte, para cada epsilon positivo, existir, né, se para cada epsilon positivo existir um certo delta, bom, esse delta deve ser função desse epsilon, né, para cada delta que você deve encontrar um certo epsilon, então deve ser uma função dele, tal que a distância da função ao candidato a limite seja menor que epsilon, sempre que xy, o ponto xy, pertencer ao domínio da função e ao domínio de f e satisfizer a seguinte condição: a distância desse ponto ao ponto onde eu quero tomar o limite, né, que a gente pode simbolizar assim, já viu isso, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, raiz quadrada disso, né, y menos b ao quadrado. Então, sempre que essa distância for menor que delta. Então, deixa eu reler essa coisa. Então, a gente diz que o limite da minha função, quando x e y tende a é esse número L, se você puder se aproximar desse ponto AB, é o que o item I está falando, né? E 2, que é a parte mais importante, essa segunda parte diz o seguinte,
que eu sempre posso fazer a distância da minha função ao candidato a limite L, ou seja, eu sempre posso fazer essa distância menor que epsilon, para qualquer epsilon dado, desde que a distância dos pontos onde eu estou calculando a função ao ponto onde eu quero calcular o limite seja sempre menor que delta. Okay? De outra maneira, eu posso fazer a minha função, os valores da minha função tão próximos de L quanto se queira. Tranquilo? Então, para isso, para cada epsilon que eu associe, se eu conseguir achar um delta de forma que pontos que satisfaçam essa desigualdade são levados em pontos que satisfazem essa desigualdade, então eu posso concluir que L é o limite da minha função. Então, vamos ver como é que isso acontece geometricamente, que às vezes geometricamente é mais fácil de entender do que a definição que está posta aqui em cima. Então, olha só, a ideia é o seguinte. Então, suponha que esse aqui seja o gráfico da minha função. Então, quando é que eu digo que o limite da minha função, quando x tende a A e y tende a B, é esse certo número L aqui? Então, suponha que o meu ponto AB seja esse carinha aqui, tá certo? A, B. Então, eu digo que o limite da minha função é esse certo número L, se sempre for possível fazer a seguinte coisa, olha só. Eu vou criar um certo intervalozinho aqui de comprimento 2epsilon. De que maneira? Assim, olha só. Esse carinha aqui vai ser o ponto L mais epsilon. Esse carinha aqui embaixo vai ser o L menos epsilon. Então, é dado um epsilon para a gente, um epsilon positivo. E aí eu crio esse intervalo, L menos epsilon, L mais epsilon, que está representado aqui sobre o eixo Z. Certo? Então, eu digo que o limite da minha função é esse número L, se para todo epsilon que eu fornecer, for possível encontrar aqui no domínio da função, aqui embaixo, olha só o domínio em verde, se for possível encontrar um delta, de forma que esse discozinho aqui, olha só, esse disco de raio delta leva pontos dentro desse disco em pontos dentro desse intervalo. Como assim, professor? Da seguinte maneira, olha só. Pontos desse disco são levados pela função em pontos dentro desse intervalo aqui. Como? Por exemplo, pega esse ponto aqui, ó. Está dentro desse disco de raio, desse disco, dessa bola aberta de raio delta, né? Então, a imagem da função desse ponto é um ponto aqui, ó, dentro desse intervalo. Se eu pegar um outro ponto aqui, por exemplo, esse ponto azulzinho aqui, ó, eu jogo na função e a função me dá um ponto dentro desse intervalo. Então, se for sempre possível para todo o epsilon que eu fornecer, a gente conseguir encontrar um delta, de forma que pontos dentro desse disco são levados pela minha função em pontos dentro desse intervalo, então a gente diz que esse cara aqui realmente é o limite da função. Tranquilo? Então essa é a noção de limite para uma função de duas variáveis. Então vamos ver, antes de vermos um exemplo, deixa eu colocar aqui uma breve observação. Então, o limite de uma função pode existir ou não, mas quando esse limite existir, ele é único, tá certo? Uma função não pode ter dois limites diferentes no mesmo ponto. Então, assim como no caso de uma função real, a valor real, ou seja, a função de uma variável real, o limite de uma função de várias variáveis, de uma função de várias variáveis, quando existir, é único. É único. Ok? Uma função ela não pode ter mais de um limite. Tranquilo? Então vamos ver um exemplo onde a gente aplica a definição. Depois veremos que as propriedades de limite lá para a função de uma variável real, valor real, também se estendem para o caso de funções de duas ou mais variáveis. Aí a gente vai, a partir desse momento, depois que eu apresentar as propriedades, a gente vai recorrer só às propriedades. Tranquilo? Então vamos ver um exemplo. Ok, então exemplo 12. Verifique que o limite dessa função aqui, olha só, 1 mais x2 mais y2, quando x e y tende a 0, 0 é 1. Bom, intuitivamente, o que a gente pode fazer aqui, se a gente fosse calcular mesmo, bom, eu vou fazer isso aqui utilizando a definição, tá? Mas intuitivamente o que a gente quer fazer é o seguinte, é mostrar que à medida que x se aproxima de 0 e y se aproxima de 0, isso aqui se aproxima de 1. Né? A grosso modo seria substituir x aqui por 0, y por 0, como isso não daria
Nenhum problema, a gente vê rapidamente que o resultado é 1. Mas ele quer que a gente verifique isso, então vamos utilizar a definição. Tranquilo? Então, solução. Então, para que eu verifique isso pela definição, para todo delta, para todo epsilon fornecido, eu tenho que encontrar um delta de forma que pontos que estejam mais próximos do que delta façam com que a imagem da função esteja mais próximo de 1 do que epsilon, né? Então, a ideia é o seguinte, olha só. Dado epsilon maior que 0, devemos encontrar um certo delta, que é a função de epsilon, né? Tal que a distância da função a esse ponto 1, que é o candidato a limite, seja menor que epsilon, sempre que a distância de x ao quadrado ao ponto em questão, bom, a distância de x do ponto xy ao ponto em questão, que é o ponto 0, 0, mas a distância de xy 0, 0 é x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Que a gente pode denotar assim, olha, a distância do ponto xy ao ponto 0, 0, que é a origem, sempre que isso aqui seja menor que delta, né? Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, o epsilon é fornecido, um número qualquer, é a nossa margem de segurança, por exemplo, 0,1, 0,01, 3, o epsilon é fornecido, é um número positivo. O que eu tenho que fazer é encontrar para esse epsilon esse delta. Se para todo epsilon eu conseguir encontrar esse delta, pensa nisso como um jogo, tem dois jogadores competindo, o jogador A ele fornece os epsilon, e o jogador B tem que encontrar o delta. Se para todo epsilon que o jogador A fornecer, o jogador B conseguir o delta, o jogador B vence. Agora, se o jogador A fornecer um epsilon e o jogador B não conseguir achar o delta correspondente, então o jogador A vence e o limite não é 1. Okay? Se o jogador B vencer, o limite é esse número 1 que o problema está pedindo para a gente verificar. Okay? Então, pensa nesse cálculo do limite pela definição como uma batalha entre dois jogadores, A e B, onde A é responsável por fornecer os epsilons e B por encontrar os deltas. Então, se B conseguir encontrar os deltas para todo epsilon que o A fornecer, o B ganha a batalha e o limite é exatamente esse ponto que o problema está pedindo para a gente mostrar, que é 1, não é esse número. Se, do contrário, o jogador A conseguir fornecer um epsilon qualquer que seja, que eu estou chamando aqui, por exemplo, de epsilon 0, e o B não conseguir achar o delta correspondente a esse, não conseguir, então o A ganha e o limite não é esse número 1. Pode ser um outro número, mas esse 1 não seria. Ok? Então, a ideia é bem simples. Olha só, nota o seguinte, observe, essas coisas a gente resolve de trás para frente. Então, observe que, para que esse cara menos 1 seja sempre menor que epsilon, bom, simplifica logo essa expressão, 1 vai cancelar, né? Vamos ficar apenas com o módulo de x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, mas isso é a mesma coisa que x ao quadrado mais y ao quadrado, porque x ao quadrado mais y ao quadrado são positivos. Que eu posso escrever ainda assim, olha só, ao quadrado, né? A raiz mata o quadrado aqui, cancela com a raiz, fica só com x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, eu quero que isso sempre seja menor que epsilon. Então, eu vou colocar a condição aqui, ó. Eu quero que isso sempre seja menor que epsilon. Ok? Ou seja, basta que eu faça x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a distância do ponto à origem, sempre seja menor que epsilon elevado a meio, se eu extrair a raiz dos dois lados. Tá certo? Então, logo, se eu tomar meu delta igual a exatamente esse carinha aqui, olha só. Se eu tomar meu delta de epsilon igual a epsilon elevado a meio, então segue o seguinte, ou temos que, agora a gente reverte tudo o que fizemos, né? Se x ao quadrado mais y ao quadrado for menor que delta, ou seja, se a distância do meu ponto origem for menor que delta, ou seja, sempre que eu estou mais próximo da origem do que delta, então a distância da função a 1, né, que é o candidato a limite, ou ainda 1 mais x2 mais y2, que é a minha função, menos 1, eu tenho que mostrar que essa distância é menor que o epsilon dado, né? Bom, mas isso a gente já viu que fica assim, ó. Bom, esse cara cancela com esse, né? A gente vai ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado, que a gente já viu que pode sair da raiz, perdão, do valor absoluto, que a gente já viu que pode reescrever dentro da raiz da seguinte forma, a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado ao quadrado. Bom, mas isso aqui é meu delta, né? Na verdade, isso é menor que meu delta, eu estou assumindo, ó. Cadê você? Aqui, ó. Estou assumindo que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor que delta, né? Então, isso aqui é menor que delta ao quadrado, não é verdade? Bom, mas quem é delta ao quadrado? Bom, delta é epsilon elevado a meio.
Então, delta ao quadrado é epsilon. Então, isso é epsilon. Olha que legal. Então, vamos recapitular o que a gente verificou. A gente mostrou o seguinte, que para qualquer epsilon dado, então, forneça qualquer epsilon. Para qualquer epsilon dado, eu consegui encontrar um delta, por exemplo, esse delta, ok? Então, aqui, sempre que a distância do meu ponto, da distância de um ponto a ponto em questão, que é a origem, estou querendo calcular o limite dessa função quando o x e y se aproxima da origem, tá certo? Então, recapitulando, para qualquer epsilon fornecido, eu consigo encontrar o delta. Então, aqui, se a distância do xy qualquer, o ponto onde eu estou querendo, ou o ponto onde eu estou me aproximando, que é a origem, for menor que delta, então a distância da minha função ao candidato a limite é menor que epsilon. E isso, por si só, garante que o limite da função é esse ponto aqui. Tá? Essa é a definição de limite. Okay? Então a gente calcula o limite, mostramos que essa função realmente se aproxima de 1 à medida que eu me aproximo da origem. Tranquilo? Bom, como eu falei, calcular limite pela definição não é algo tão simples, né? Difícil não é, mas é um pouco trabalhoso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai recorrer às propriedades do limite. Então, assim como no caso para uma função de uma variável real ou valor real, nós temos também as propriedades do limite para funções de várias variáveis. Então, aqui eu supondo o seguinte, olha, suponha que a minha função f1 tem limite L, minha função g2 tem limite M, e que C seja uma constante qualquer. Ok? Então, temos aqui uma série de propriedades. Por exemplo, o limite da função x, quando x e y tende a B, é A. Ok? Ou seja, quando x se aproxima de A, x se aproxima de A. Né? Limite da minha função, os limites mais simples, né? A gente pode utilizar esses caras para construir, por exemplo, limites de polinômios. Então, limite da minha função y, né? Quando x e y se aproxima a B, bom, é o que a gente espera que fosse B, e é mesmo. E aqui a gente tem os outros limites, que é limites da soma igual a soma dos limites, soma ou diferença, tanto faz, né? Limite da constante vezes a função, você pode puxar a constante para fora, vai ser a constante vezes o limite da função, limite do produto, produto do limite, e limite do quociente, o quociente dos limites, desde que o denominador não se anule. Ok? Então, a gente pode utilizar todas essas propriedades para calcular o limite das funções de duas ou mais variáveis. Professor, existe o teorema do confronto para cá, ou também chamado teorema do sanduíche? Sim, sim, existe. Vamos anunciá-lo aqui e vamos usar em seguida. Ok? Então, nosso primeiro teorema, teorema 1, que é o teorema do confronto. Tá? Confronto. Então, vamos lá, vamos ver como é que isso aqui, como é que a gente enuncia esse cara e vamos utilizar ele em um exemplo. Então, o teorema do confronto diz o seguinte, vamos lá. Então, se f de x, y, eu tenho três funções, né? Tem um h, que está sempre entre a f e a g, e tenho que f e a g, bom, isso para todo x pertencente ao domínio, bom, a interseção desses domínios, tá certo? Domínio de f, domínio de g, interseção, domínio de h, porque tem que ser pontos comuns para que eu possa verificar essa desigualdade. Então, se h é a função que satisfaz essa desigualdade para todo x, y, e se o limite da minha função f, limite de f de x, y, for igual ao limite da g, limite de g de x, y, quando x, y tende a b, por exemplo, então se esses limites são iguais, existirem e forem iguais, então o limite da função lá do meio, lá a função h, tem que ser o mesmo, né? Então se esse limite for L, então, deixa eu colocar aqui, então o teorema do confronto nos diz o seguinte, que o limite dessa função, limite de h de x, y, quando x e y tende a AB, tem que ser esse L também, ou seja, ela é forçado, ele é forçado aqui a ir para L, por aqui ir para L, então esse cara tem que ir para L também. Ok? Então, essa é a versão do limite do teorema do confronto para funções de duas variáveis, mas o mesmo é válido para funções de três ou mais variáveis. Tranquilo? E aí a gente tem um resultado que sai desse teorema, todo resultado que sai do teorema é chamado de corolário, então, corolário, que diz o seguinte, se f de xy, se f de xy for uma função limitada, for uma função limitada, e limite de g de xy vai a zero, quando xy tende a 0, 0, vai a zero, então, esse limite aqui, o limite desse produto que eu vou escrever agora, vai a zero também. Então, limite de f de xy vezes g de xy, quando xy vai a zero,
ao 0, 0. Bom, não ao 0, 0. Quando vai a um ponto A e B qualquer. Esse limite é 0. Ok? Então, a gente vai utilizar esse limite para resolver bastante exemplos, como veremos a seguir. A gente pode fazer uma verificaçãozinha rápida. Desse teorema, ou desse corolário. Prova. Não é complicado, não. Então, deixa eu mostrar aqui como é que a gente faria. Por hipótese, existe uma certa constante k positiva. Tá aqui. Dizer que minha função é ilimitada é dizer que seus valores, em valor absoluto, não ultrapassam essa constante k. Ok? Bom, mas isso é a mesma coisa que dizer que os valores da minha f de x e y está entre menos k e k, né? Menos k e k. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa desigualdade pela função g. Então, vamos assumir que a g seja positiva, mas se ela for negativa também não altere nada. Ou se ela trocar de sinal também não, porque no final das contas ela vai para zero. Então, suponha, sem perda de generalidade, então suponha que g de x e y seja sempre positiva, ou não negativa. Então, se eu multiplicar essa igualdade pela g, essa desigualdade aqui, ela não vai trocar o sinal. Então, vai ficar assim, menos k, g de x e y, menor ou igual a f de x e y vezes g de x e y, que é menor ou igual, por sua vez, que é menor ou igual a k vezes g de x e y. E o que é que eu vou fazer agora? Bom, é só tomar agora o limite quando x e y tende a b. Então, como limite de mais ou menos k vezes g de x e y, quando x e y tende a b, é zero, né? Porque k é uma constante, pode sair para cá, tanto o mais k ou menos k, e g vai para zero. Então, esse limite é zero. Então, como esse cara aqui vai para zero e esse cara vai para zero, pelo teorema do confronto, que está no meio, vai a zero também, não é verdade? Então, segue do teorema do confronto, f de xy vezes g de xy vai a zero, não é? Que é o que a gente afirmava no teorema, que f de xy vezes g de xy vai a zero. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora é mostrar como é que a gente usa essa ferramenta, como é que a gente usa esse teorema, ou esse corolário, para resolver alguns exemplos. Tranquilo? Exemplo 13, verifique que o seguinte limite é zero. Que é o limite de x ao quadrado vezes y sobre x2 mais y2, quando x e y tem de origem. Perceba aqui que eu não posso substituir x por zero e y por zero, porque, do contrário, eu vou ter indeterminação. Né? Eu vou ficar zero sobre zero, e, infelizmente, aqui a gente não tem L'Hopital para funções de duas ou mais variáveis. Ok? Então, como é que a gente faz isso? Solução, vamos utilizar o teorema, o corolário anterior. Então, perceba o seguinte, perceba, eu vou desmembrar a função que está aqui, ó, a função que a gente está estudando, em duas partes. Eu vou desmembrar ela assim, y vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, esse carinha aqui eu vou chamar de g de xy, tá certo? E eu vou chamar esse carinha aqui de f de xy, tá? Então, perceba que eu posso escrever essa função dessa forma. Contém uma função limitada, que é essa nossa função f de xy. f de xy igual a x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Ela é limitada, já eu mostro por quê. E uma função que vai a zero. E uma função que vai a zero quando x e y vai a zero. E uma função que vai a zero em x, na origem, que é a nossa função g de xy igual a y. Né? O limite dessa função, que é a função y, quando o y tende a zero, é o próprio zero. Né? Então, utilizando o corolário anterior, o limite de uma função limitada vezes uma função que vai a zero é zero. Acabou. Então, resta a gente verificar que realmente essa função é limitada. Então, note que, bom, x ao quadrado é sempre positivo. Então, esse cara é sempre maior ou igual a zero. Ou não negativo, né? E esse cara, se eu somar mais alguma parcela, por exemplo, se eu somar mais y ao quadrado, então essa desigualdade é verificada. Então, se eu dividir tudo isso aqui, ó, por x ao quadrado mais y ao quadrado, claro, assumindo que x e y não é 0, 0, né? Porque do contrário estaria dividindo por zero. Então, o que é que eu vou ficar? Bom, se eu dividir todo mundo por x ao quadrado mais y ao quadrado, de um lado eu vou ter zero, aqui eu vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a minha função f, e do outro lado 1.
Então, veja que a minha função f, ó, isso aqui é a função que eu estou chamando de f. Não é isso? Veja que essa função tem valores sempre entre 0 e 1, logo ela é limitada. Ok? Ah, professor, mas não teria que ser limitada entre menos k e mais k, por exemplo, entre menos 1 e 1, não? Bom, mas se ela está entre 0 e 1, com certeza ela está entre menos 1 e 1, não é verdade? Logo, segue do teorema do corolário anterior, né? Do corolário anterior, que esse limite é automaticamente zero, né? Porque você tem uma função que vai a zero vezes uma função limitada. Então, limite de y vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x e y tendem a 0, 0, é zero. Ok? Então, nesse sentido que a gente vai utilizar esse corolário do teorema do confronto. Se você tem uma função que é limitada, então, se você tem uma função limitada e uma outra que vai a zero, o limite desse produto é zero. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu colocar aqui mais observação e depois a gente vai fazer outro exemplo. Então, observação. Olha só, para que limite, no caso de uma função de uma variável real, para que limite de f de x, quando x tende a, para que esse limite exista, é necessário e suficiente, né? E suficiente que os limites laterais existam e sejam iguais, né? Que limite de f de x quando x tende a pela direita existe e seja igual ao limite de f de x quando x tende a pela esquerda, né? Seja igual a esse número L. Mas no caso para uma função de duas ou mais variáveis, o problema é um pouquinho mais complicado, porque você não tem só duas direções para se aproximar do ponto. Por exemplo, digamos que isso aqui seja o domínio da sua função e você quer calcular o limite à medida que você se aproxima desse ponto aqui, AB. Então não existe só direita e esquerda. Você pode vir... Existem infinitas direções, né? De baixo, de cima, diagonal. Então, não adianta você checar apenas o limite por duas direções e utilizar essa informação para dizer que o limite existe, não é? Mas o que você pode fazer é o seguinte, é usar a seguinte informação. Se você calculou, por exemplo, o limite ao longo desse caminho, e o resultado foi 1, e ao longo dessa outra direção o resultado foi outro, então a função não tem limite, porque se tivesse, esses limites tinham que ser iguais, ok? Então a gente vai tirar proveito dessa informação para verificar em algumas situações ou para mostrar em algumas situações que o limite não existe. Tranquilo? Então, deixa eu colocar essa informação. Para funções de duas ou mais variáveis, o limite, calcular o limite quer dizer que esse limite é independente da direção a qual você se aproxima do ponto. Então, para funções de duas variáveis, duas ou mais variáveis, dizer que o limite da minha função é igual a esse número L, quando x e y se aproxima do ponto em questão, implica que o limite existe, independentemente da direção da qual nos aproximamos, independentemente da direção a qual nos aproximamos, do ponto em questão, que aqui eu estou chamando genericamente de AB. Ok? Então a ideia é que se você calcular o limite ao longo de caminhos distintos ou direções distintas e esses resultados forem distintos, a função não tem limite nesse ponto, porque se tivesse, teria que ser iguais. Ok? Então com isso a gente tem a seguinte proposição. Que ela diz basicamente o seguinte: sejam R1 de t e R2 de t parametrizações das curvas C1 e C2, das curvas C1
e C2 que passam pelo ponto AB em questão, que passam, ponto onde você quer calcular o limite, passam por AB. Por exemplo, em t igual a um certo t0. Então, se limite ao longo da sua função, né, ao longo desse caminho t1, for diferente do limite da sua função ao longo do caminho t2, então esse limite não existe. Então, o limite da sua função nesse ponto em questão, ou seja, quando x e y tendem a AB, não existe, porque se existisse, eles tinham que ser iguais. Não existe. Ah, professor, então basta que eu calcule o limite por dois caminhos. Se derem diferentes, não existe. Verdade. Mas se derem iguais, existe? Não. Você não pode afirmar nada. Você teria que calcular sobre todos os caminhos possíveis e imaginários. Bom, isso são infinitos caminhos. A gente não tem como fazer isso. Não é verdade? Então, a gente pode utilizar essa proposição quando a gente desconfia que o limite não existe. Então, quando o limite não existe, a gente usa essa proposição para verificar que esse é o caso. Então, vamos ver um exemplo? Então, exemplo 14, verifique que o seguinte limite não existe. Então, o que a gente quer fazer é mostrar que esse limite aqui não existe. Tranquilo? Então, solução. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar dois caminhos distintos, calcular o limite ao longo desses dois caminhos, que devem passar obrigatoriamente pela origem, ok? E aí vamos mostrar que esses dois limites são diferentes. Logo, o limite original não pode existir, né? Porque se existisse, teria que ser único. Então, sejam C1 e C2 os caminhos, bom, que passam pela origem, né? Que passam pela origem com as seguintes parametrizações. Com as seguintes parametrizações. Vou fazer um esboço disso. Parametrizações. Então, vou pegar R1 como sendo esse caminho aqui. T0, bom, o segmento de reta é o eixo X, né? E R2 de T, vou pegar como sendo T e T2, que corresponde a uma parábola aberta para o eixo X, né? Deixa eu fazer um breve esboço desses caminhos. Então, veja o seguinte, está aqui. Então, perceba o seguinte, está aqui meus dois caminhos e ambos passam pela origem, tá certo? Então, C1 é a parametrização, bom, R1 de T é a parametrização desse caminho C1, que é esse segmento de reta, e a minha R2 de T é a parametrização desse caminho C2, que ambos passam na origem, em ambos os casos, quando T for zero. Okay? Então, o que é que eu vou fazer? Bom, eu vou calcular o limite da minha função ao longo do caminho C1, depois vou fazer a mesma coisa ao longo do caminho C2, tá? Então, olha só, ao longo de C1, então vamos calcular ao longo do caminho C1. Então, aqui minha função é a seguinte, ó, f de xy igual a x ao quadrado, 2x ao quadrado, vezes y dividido por x2 mais y2. Mas ao longo do caminho C1, o x é igual a t e o y é igual a zero. Então, eu vou usar essa informação aqui e vou escrever isso dessa forma. Ao longo do meu caminho C1, a minha função se escreve assim, ó, 2 vezes t, que é o x ao quadrado, vezes zero, né, que é o y, sobre t ao quadrado, que é o x ao quadrado, mais zero ao quadrado, que é o y ao quadrado. Bom, mas isso é zero, né? Então, ao longo do caminho C1, eu vou ter o seguinte. Então, limite de f de R1 de t, quando t tende a zero, que corresponde à origem, é igual ao limite do que sobrou aqui. Bom, mas o que sobrou foi zero. Então, quando t tende a zero, o limite da constante é zero. Então, ao longo do caminho C1, a gente teve zero. Por fim, agora vamos calcular ao longo do caminho C2. Então, por fim, ao longo de C2, note que o caminho C2, a gente pegou a seguinte parametrização. R2 de t, ficou assim, olha, o x é t e o y é t ao quadrado. Então, eu vou subir na minha função, substituindo a minha função, que é a função f de xy igual a 2x ao quadrado y sobre x2 mais y2, não é isso? Então, eu vou substituir, na verdade, x4 sobre y2, né? Então, aqui iria ficar, no exemplo, ao longo do caminho C1, iria ficar x4, t4, né? Mas, como o numerador é zero, isso não iria influenciar nada. Mas aqui vai influenciar sim, aqui é x4. Então, x4, t2. Então, onde tiver x, eu vou substituir por t, e onde tiver y, por t ao quadrado. Então, f de R2 de t, vamos ficar com o seguinte, 2 vezes, então, o x é t, então t ao quadrado, e o y é t ao quadrado.
Então, em cima já ficamos com 2t à quarta. Embaixo vai ficar t à quarta, que é x à quarta, mais t ao quadrado, que é o y ao quadrado. Então, vamos ficar com 2t à quarta em cima, e embaixo t à quarta mais t à quarta, que é 2t à quarta. Então, 2t à quarta dividido por 2t à quarta, que é igual a 1. Ok? Então, tudo que a gente precisa fazer agora é calcular o limite. O que sobrou? Limite de f de R2 de t, quando t tende a zero, isso vai ficar igual ao limite de 1. Limite a uma constante, quando t tende a zero, que é a própria constante. Então, como os limites são distintos, como os limites são distintos, são diferentes, então o limite da nossa função não existe, ok? Então, de acordo com a nossa proposição, o limite da função 2x à quarta, na verdade 2x ao quadrado y sobre x à quarta mais y ao quadrado, quando x e y tendem à origem, não existe. Que era o que a questão justamente pedia para a gente verificar. Não existe. Ok? Pois bem, em posse desse conceito de limite, a gente pode definir, o conceito de continuidade para uma função de duas ou mais variáveis. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui f, uma função de duas variáveis, uma função de R2 em R, e há um ponto do domínio lá da função. Então, diferente do conceito de limite, no conceito de continuidade, o ponto onde a gente vai calcular o limite deve pertencer ao domínio da função. Então, dizemos que f é contínua em AB, ou seja, nesse ponto AB pertencente ao domínio da função, se o limite da função nesse ponto, ou seja, se limite de f de x, y, quando x e y tende a AB, foi igual ao valor da função no ponto, né? Foi igual ao próprio f de AB. Então, quando isso acontece, a gente diz que a função é contínua nesse ponto. Se isso acontecer para todos os pontos do domínio da função, a gente diz apenas que a função é contínua, sem utilizar o qualificador contínuo no ponto. Ok? Uma breve observação, assim como no caso de funções de uma variável real, valor real, observação, a soma, diferença, produto, quociente e composição de funções contínuas ainda são funções contínuas, tá certo? Então, assim como no caso de uma função real, a valor real, ou seja, função de uma variável, a soma, diferença, produto, quociente e composição de funções contínuas, composição de funções contínuas, ainda são funções contínuas, ou são funções contínuas, ok? Então, exemplo de funções contínuas, polinômios, funções racionais são contínuas no seu domínio, exponencial, funções trigonométricas seno e cosseno, todas aquelas funções que a gente já conhecia, para no caso, função de variável real, valor real, são contínuas ainda aqui no caso de funções de duas ou mais variáveis. Ok? Então, vamos ver um breve exemplo. Então, vamos ver aqui um exemplo, nosso último exemplo, exemplo 15. Determine alfa a seguir, alfa é um número, para que a função definida por f de x, y igual a x2 mais y2 menos x3, y3 sobre x2 mais y2, quando x e y for diferente de zero, porque se você tiver na origem isso aqui não está definido, né, de divisão por zero, e alfa quando x e y for igual a 0, 0. Então, determine alfa para que a função seja contínua em todo R2. Então, o único ponto onde essa função tem algum problema é a origem, né, porque fora da origem é uma função racional e toda função racional é contínua no seu domínio de definição. O domínio de definição dessa função isola ou exclui exatamente a origem, né? Então, tudo que a gente tem que fazer é descobrir quem deve ser alfa para que essa função seja contínua. Bom, mas para a função ser contínua na origem, nesse caso no 0, 0, o que a gente tem que ter é que o valor da função na origem, que nesse caso para a gente está chamando de alfa, tem que ser igual ao limite da função naquele ponto, né? Então, tudo que a gente tem que fazer é o seguinte, vamos calcular o limite da função e esse valor a gente atribui a alfa, se ele existir, tá bom? Então, solução,
Então, perceba o seguinte, note que tudo que a gente tem que fazer é calcular o limite da função quando x e y tende a 0, 0. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, limite quando x e y tende à origem da nossa função, que é x2 mais y2 menos x3, y3, dividido por x2 mais y2. Então, perceba que eu posso escrever isso aqui ainda assim, ó, limite quando x e y tende a 0, 0, simplificando um pouquinho, vai ficar 1 menos x3, vou colocar assim, aqui iria ficar x3, y3 dividido por x2 mais y2, ok? Mas eu vou colocar um x vezes y3 de evidência, vou colocar aqui mais para frente, que multiplica a x ao quadrado sobre x2 mais y2. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque aqui a gente vai perceber o seguinte, novamente, bom, essa aqui é uma constante, então o limite da constante é ela mesma, né? Aqui é o limite da diferença, sendo que isso aqui é uma constante menos essa outra parcela dessa outra função. Agora, essa outra função vai a zero. Por quê, professor? Porque aqui você novamente tem uma função limitada, olha só, esse cara é limitado, e isso aqui vai a zero quando x e y vai a zero, né? Então, essa função vai a zero, essa função aqui é limitada, logo a gente já viu que o produto dessa uma função limitada por 1 que vai a zero, vai a zero. Que como esse cara é uma constante, esse limite vai para 1, ok? Portanto, esse limite é 1. Então, para que a nossa função seja contínua, para que f de x e y seja contínua, e quando eu falo contínua agora é contínua em todo R2, devemos ter alfa deve ser igual a 1, ok? Então, o que a gente vai fazer? Aqui na definição de alfa, ou na definição da nossa função, basta atribuir alfa igual a 1. Então, se eu fizer isso, automaticamente minha função é contínua. Por quê? Porque o limite dessa função, quando x e y tende a 0, 0, é 1, que é igual ao valor da função no ponto. Tranquilo?